Fala, meus amigos, tudo certo, pessoal? Bom dia. Hoje, terça-feira, dia 3 de outubro de 2023, 9h30 agora da manhã, e eu vou deixar aí, galera, o nosso mercado se desenrolando, se movimentar, realizar aí os primeiros movimentos, e enquanto nós aguardamos o nosso operacional aparecer aí, eu vou passar aqui, galera, com vocês, dar o andamento sobre o assunto que eu comentei ontem com vocês, tá? Que é sobre o método de Monte Carlo, ou a simulação de Monte Carlo. Eu montei alguns slides aqui, galera, é um pouquinho mais maçante, assim, conteúdo, um pouquinho mais chatinho para quem está vendo aí, eu tenho certeza, mas dá uma aceleradinha no vídeo e continua comigo, assiste esse conteúdo, presta atenção nos detalhes que eu tenho certeza absoluta que vai ser um conteúdo muito relevante para você e eu sei que a maioria vai gostar, que é algo que mudou bastante a minha visão sobre o mercado de day trade. Vamos passar aqui então aos nossos slides. Bora lá então, pessoal. Eu intitulei esse nosso assunto aqui como método de Monte Carlo aplicado ao day trade, tá? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó. O que é e como ele funciona? Então, pessoal, ele é um método que foi criado nos Estados Unidos por cientistas e matemáticos durante o período da Segunda Guerra Mundial, tá? Com o intuito de desenvolver bombas nucleares. Esse método, galera, ele utiliza dados passados, né, que são coletados através de uma amostragem, e ele realiza nada mais, nada menos do que simulações em diferentes cenários, onde ele consegue prever e nos passar aí uma série de possíveis resultados futuros, tá? Então vocês já vão entender aí mais adiante. Vamos lá, galera. Então, eu separei alguns exemplos aqui para ficar mais claro e mais didático para vocês, tá? Vamos lá ao exemplo número 1, que é o operacional do nosso projetinho aqui que a gente está utilizando, tá? Vamos lá. Eu coloquei o seguinte, pessoal, parâmetros do exemplo, tá? Esses aqui são dados que eu coletei no programinha e coloquei aqui para vocês entenderem, tá? Capital inicial. Utilizando um capital de R$ 1.000, com o payoff aqui, galera, é o que eu busco de alvo, certo? Esqueça o número de contratos agora, pense em financeiro, pense em grana, tá? Então, buscando um alvo de R$ 30 para um stop loss de R$ 20, ou seja, cada operação com alvo de 30 e com stop de 20, que é o operacional que a gente usa no nosso projeto aqui, que é buscando 1,5 de alvo para 1, né? O risco-retorno de 1,5 para 1. Então, o número de trades de 240. Por que 240 trades? Porque é mais ou menos o que vai ser ao longo de um ano, tá? Porque eu faço um trade por dia. Então, 240. E aqui tem uma taxa de acerto, que aqui aparece 0,6, mas isso aqui no próprio software ele multiplica por 100, tá, galera? Então, é 60% de acerto. Por que eu coloquei esse 60% de acerto? Porque eu já conheço esse operacional de muito tempo atrás, já realizei também esse operacional numa série de vídeos aqui de teste de mesa proprietária, e eu sei que ele me traz uma taxa de acerto média aí de 60%, tá? Então, número de simulações, vocês já vão entender o que é um número de simulações. 30. Então, coloquei o número de 30 simulações. Eu simulei, utilizando esses dados aqui, eu realizei uma simulação, tá? O que essa simulação me trouxe? Ela me trouxe os seguintes dados. Maiores sequências vencedoras globais, 15. Ou seja, 15 operações sequenciais vencedoras. Logo abaixo nós temos maiores sequências perdedoras globais, ou seja, a maior sequência de operações negativas, que é de 8 operações negativas. Maior drawdown, ou seja, rebaixamento de capital. Eu comecei com aqueles 1.000 e o mercado vai andando. Vamos supor que eu tive aí R$ 500 de gain. Então, o nosso capital de 1.000 passou para 1.500. Então, o que é esse drawdown, esse rebaixamento? É um período onde operações perdedoras rebaixaram. No caso de 1.500, se a gente perdesse aí 210, ele iria para 1.290. Então, a gente teria aí um período, né, um rebaixamento de capital, um período negativo de 210. Então, ele me dá aí um retorno percentual médio sobre aqueles R$ 1.000 ali de 248%. Ou seja, a média de todas as 30 simulações, ou seja, as 30 sequências que ele fez ali, ele me trouxe uma média lá no final daquelas 240 operações, ele me trouxe uma média de saldo de 3.483, próximo aí
dos R$ 3.500. O que são essas 30 simulações aí? Uma operação de gain, uma operação de gain, outra de gain. E aí ele vai simular o seguinte: se eu tiver 2 loss aqui, ou se eu começar com loss, 2 loss, e depois eu ter aí uma sequência de 3 operações de gain. Então, ele vai simular 30 sequências diferentes de uma amostragem de 240 operações e vai me trazer um resultado médio, certo? E aí nós temos o seguinte, um gráfico aqui de patrimônio, onde cada linha dessas aqui, pessoal, cada linha dessas é uma das simulações, ou seja, uma das sequências, certo? Então aqui a gente tem uma escala, onde na vertical nós temos o patrimônio aqui em reais e na horizontal nós temos o número de trades, ou seja, se você observar aqui todas essas linhas, ó, cada uma delas representa uma curva de patrimônio com sequências de loss ou gain diferentes. Então a gente consegue perceber que no longo prazo, ao longo dessas 240 operações, esse operacional de 1,5 para 1, ele vai ser efetivo em praticamente todas as sequências diferentes e aleatórias que essa simulação de Monte Carlo trouxe. A gente consegue perceber que esse operacional ele vai ser vencedor no longo prazo, tá? Aí vamos lá. Se você não estiver entendendo aí, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo com calma, que você vai entender. Vamos à próxima simulação, ao próximo exemplo, tá? Eu peguei um próximo exemplo aqui com um capital inicial de R$ 1.000, operações com alvos de R$ 60 e loss de 30. O mesmo número de trades, porém com uma taxa de acerto de 40%. Uma taxa de acerto de 0,4 aqui, ou seja, 40% de assertividade. Como funciona este operacional aqui? É um operacional de 2 para 1. Você busca aí no índice, por exemplo, um alvo aí de 300 pontos com stop de 150 pontos, ou no dólar, né, um loss aí de 3 pontos para um alvo de 6 pontos. Um operacional que busca 2 para 1, risco retorno de 2 para 1, risco retorno positivo. Porém, com uma taxa de acerto bem baixa, galera, uma taxa de acerto de 40%. Então vamos ver aqui os dados aqui que esse operacional trouxe para nós. Maiores sequências vencedoras globais, 10. Maiores sequências perdedoras globais, 20. O que significa esses globais, pessoal? O que significa a palavra globais aqui? Significa que em todas, né, ao longo dessas 30 simulações que ele fez, a maior sequência que ele encontrou, né, de operações vencedoras foram 10. E a maior sequência das 30 simulações, a maior sequência perdedora que o sistema encontrou foi 20. Ou seja, isso aqui dá praticamente um mês inteiro de operações perdedoras, tá, galera? 20. Maior DAO global, R$ 780. Por exemplo, se começou ganhando, vamos supor que o capital inicial foi 1.000. Ao longo de algumas semanas ali, ele chegou a 2.000. Esse operacional pode voltar aí desses 2.000 até os 1.220. Por quê? Porque ele teve um rebaixamento de capital de R$ 780, tá? Não quer dizer que foi esse o exemplo. Você pode começar com uma sequência perdedora também. E esse rebaixamento seria praticamente dos R$ 1.000. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O retorno percentual médio no final desse um ano, 150%. Aqui nós temos o resultado das 30 simulações, onde ele encontrou a média dos saldos finais foi de R$ 2.506, tá? Isso aqui, pessoal, tá somando já com aqueles 1.000 iniciais, tá? Então seria aí 1.500 de lucro, vamos dizer assim, tá? Vamos lá, então, ver o gráfico de patrimônio. Olha só, pessoal, nesse gráfico de patrimônio desse operacional aqui, um retorno com uma taxa de acerto bem baixa, de 40%. Talvez fique ruim para vocês verem aí, pessoal, no vídeo, mas aqui ele tem algumas linhas mais fraquinhas passando aqui, tá? Aqui embaixo também, onde ele demonstra cada uma das 30 simulações, tá? Só que essa linha média, essa linha aqui, ó, é a linha que demonstra o resultado médio, é a média das 30 simulações, tá? Então, nós vemos aqui que, mesmo um operacional com uma taxa de acerto baixa, porém com um risco-retorno positivo, um risco-retorno de 2 para 1, é possível também, no longo prazo, sair positivo, tá, galera? Vamos lá ao nosso próximo exemplo aqui, então.
eu estou usando aqui, galera, nos exemplos, um capital padrão aqui de R$ 1.000, mas lembrando, pessoal, que como esse exemplo que eu vou dar aqui para vocês, onde o loss é de R$ 200, isso aqui é praticamente 20% do capital, tá? Não é aconselhável você utilizar um operacional assim, comprometendo 20% do seu capital, tá? Não é saudável isso, até para a parte psicológica, porque você vai começar a tremer aí se você ter 2, 3 dias seguidos de loss, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. No nosso exemplo 3, a gente tem um capital inicial de R$ 1.000, onde nós buscamos um alvo de R$ 100 por dia, arriscando aí, colocando em risco R$ 200 diários, ao longo de 240 trades, porém com uma taxa de acerto bem alta, pessoal, uma taxa de acerto aí de 80%, tá? Porém, aqui eu diminuí as simulações, eu coloquei em 10 só, tá bom? Mas vamos lá, então aqui nós temos um risco de R$ 200 para buscar um alvo de 100, ou seja, esse operacional aqui é de 1 para 2, tá? Ele tem um risco-retorno invertido, porém com uma taxa de acerto bem alta, certo? Vamos ver aí o que a gente conseguiu de resultado. Maior sequência vencedora global. Por ter uma taxa de acerto alta, ele vai ter, consequentemente, umas sequências grandes, pessoal, de operações vencedoras, ou seja, isso aqui é praticamente 1 mês e meio sem perder, tá, galera? Esse operacional aqui. Ó, maiores sequências perdedoras globais que o sistema encontrou são 4. Aqui nós temos uma coisa importante para tratar, tá? O maior drawdown global, ou seja, ele mostra aqui, nesse ponto, um drawdown global de R$ 1.300. Como nesse exemplo que eu citei aqui, seria iniciado com R$ 1.000, se você chegar a 2.000 e sacar os 1.000 iniciais que você colocou, quando você tem um drawdown aqui de 1.300, o seu operacional não vai aguentar, porque você não vai ter caixa para aguentar e você vai acabar quebrando, tá? Retorno percentual médio que ele encontrou, 969%. A média dos saldos finais no período de um ano que ele encontrou foi de R$ 10.690, tá? Então, o que aconteceu aqui? Ao final das 10 simulações que o sistema fez, ele encontrou aí uma média, né, de todas essas 10 lá no final de R$ 10.690. Então, aqui está o gráfico, né, de patrimônio. Vocês podem ver aqui gráficos, todos eles em uma crescente, bem interessante aí. E a gente tem aquela linha média que eu citei para vocês, que é a que nos fornece aqueles dados ali, tá? Agora nós vamos ao último exemplo, pessoal. E depois vocês vão entender aonde eu quero chegar com essa demonstração, tá? Ao último exemplo aqui. Nós temos um capital inicial de R$ 10.000 com, para buscar apenas, né, só R$ 100 por dia. Porém, a gente tem aqui um risco-retorno bem invertido, tá? A gente conhece aí alguns operacionais que realizam esse tipo de coisa, talvez com preço médio, talvez com reversões, mas vamos lá. Eu quero demonstrar para vocês aqui, onde a pessoa arrisca R$ 1.500 por dia para buscar aí apenas R$ 100 ao longo de um ano, os mesmos 240 trades. Gente, eu estou considerando aqui uma operação por dia, tá? Com uma taxa absurdamente alta de 90%, uma taxa de 90% de acerto, e a gente vai realizar aqui 10 simulações, tá? Vamos ver aonde esse exemplo vai nos levar. Maiores sequências vencedoras globais. Isso aqui é praticamente 2 meses ganhando. Maiores sequências perdedoras globais que o sistema encontrou nessas 10 simulações, 3. Apenas 3 dias consecutivos de loss. O maior drawdown global. Isso aqui que é interessante, ó, pessoal. O período de perda não significa que foram sequências perdedoras. Isso aqui significa que aconteceu isso aqui, ó, talvez algumas semanas perdedoras, tá? Onde esse capital chegaria a um drawdown de menos R$ 24.000. Ou seja, como a gente tem aqui um percentual de retorno médio de menos 136%, você já sabe o que aconteceu, né? O sistema encontrou aqui uma média dos saldos finais de menos
R$ 1.600, pessoal. O que significa isso? Significa o que eu vou mostrar para vocês aqui. Quebrou, galera. Ou seja, mesmo com uma taxa de acerto de 90%, buscando um alvo pequenininho de R$ 100, com um capital inicial de R$ 10.000, a pessoa quebrou. Ela quebrou. Ela passou aqui da linha média do zero. Ela passou do zero aqui, ó, no capital. Por quê? Porque ela utiliza um risco-retorno muito desproporcional, um risco-retorno muito invertido. Então, aqui, pelas simulações, a gente pôde ver que nenhuma das 10 simulações aguentou continuar no positivo. Todas elas puxaram aí esse capital para baixo, puxaram esse capital para a linha negativa. Pessoal, eu deixei aqui uma aba em branco, na verdade, né, o fundo preto, mas em branco a frase, onde eu coloquei aqui conclusão. Eu gostaria que você tirasse a sua conclusão. O que eu quero trazer com isso, pessoal? Se eu perguntar para você aí, qual é a sua taxa de acerto, você vai saber me dizer? Talvez sim, talvez não. Se eu perguntar para você aí, qual é, ou melhor, se eu perguntar para 50 pessoas que fazem day trade, qual é o operacional que você usa? Você sabe como vai começar a frase da maioria delas, talvez de 45 dessas 50? Eu sei dizer para você. Ela vai começar me dizendo assim, ó. Ah, eu entro na operação comprado, por exemplo, aí eu coloco um stop ali de 50 pontos ou de 100 pontos, eu entro com 5 contratos. Não, 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 não. Isso se trata de gerenciamento. Isso não é operacional. Eu quero saber qual é o operacional. E a maioria delas não vai saber me dizer. Ou seja, eu quero saber o seguinte: se o mercado for romper uma máxima e ele fazer um gatilho ali pelos 2 minutos de um candle vendedor, na máxima do dia eu vou entrar vendido porque foi um falso rompimento. Aí eu entro com stop de tanto e alvo de tanto. Isso é operacional mais gerenciamento de risco. Eu quero saber qual é o operacional. Por que eu preciso saber disso? Para que você consiga saber a sua taxa de acerto, para que você consiga fazer backtests do seu operacional, para que você consiga medir se isso vai ser rentável para você no longo prazo. Mas a maioria não sabe. Por quê? Porque hoje ela opera a favor da tendência, amanhã ela opera contra a tendência. Hoje, por exemplo, ela e muitos, olha só, muitos que definem um operacional específico, quando o cara opera, ele tem um dia de gain, outro dia de gain, outro dia de gain. E aí ele fica faceiro. Opa, que operacional bom, hein? Operacional que só ganha. Aí vem um dia de loss, vem um dia de loss, vem outro dia de loss, vem outro dia. Opa, aqui o cara já começa a criticar. Não, porque esse operacional não funciona, porque isso aí que eu estou fazendo não dá certo, isso aqui não vai me trazer dinheiro. Só que daí amanhã seria no 4, 7 operações. No oitavo dia, ele troca o operacional. Aqui ele estava operando tendência. Ó. Aqui agora ele opera, aqui agora ele vai operar contra a tendência, ele vai operar contra o movimento. Só que nesse dia aqui que ele vai operar contra o movimento, o mercado é um dia de tendência. O que vai acontecer? Ele vai tomar outro stop aqui. Aí ele já vai dizer que esse operacional que ele começou a usar também naquele dia também não funciona. Ou seja, nenhum operacional vai funcionar, meu querido. Se você ficar trocando todo dia, toda semana, nada vai funcionar. E aqui eu não estou dizendo para você que qualquer operacional que você utilizar vai funcionar para você. Não sei. Você precisa encontrar algo que funcione para você. Talvez esse aqui que eu estou utilizando na média de 9 funcione para ti. Talvez não funcione. Talvez algum outro que você utiliza e que é bom para você, para mim não vai funcionar. O que você precisa colocar na sua cabecinha é que você tem que medir, você tem que fazer backtests, você tem que anotar, você tem que saber fazer replay de mercado, se isso vai ser vencedor ou não. Você precisa saber se é possível você colocar ali um risco de 1 para 1, se você vai conseguir operar ele com um risco de 1 para 1, se você consegue operar aí com um risco de 2 para 1. Eu não sei, cara, se isso aí vai funcionar. Então você precisa fazer backtests. E aí sim, você vai medir uma taxa de acerto utilizando talvez esse gerenciamento aqui, talvez esse aqui, e aí sim você vai conseguir chegar num resultado. Mas primeira coisa que você precisa fazer é definir um operacional. E aí sim você vai conseguir encontrar aí uma maneira clara e objetiva para você de extrair dinheiro do mercado.
Mas olha só, não adianta, cara, o que que eu quis trazer com esse vídeo aqui, tá? A minha conclusão é que não adianta você ter um operacional aí de 90, de 95% de acerto, que você vai ter 1 ou 2 dias negativos no mês, mas que vai levar tudo que você conseguiu ganhar nos outros dias. Isso não vai ser saudável no longo prazo, você vai quebrar. Então, tente utilizar um operacional que você consiga aceitar dias sequenciais de perdas, mas que sejam operacionais balanceados, onde você consiga ganhar, né? Ganhar assim, desse tamanho, ganhar 30, 40, 50 reais, mas que quando você tenha um dia de loss, não seja assim, ó. Não seja dessa maneira, não leve todo o capital que você ganhou. Encontre um operacional com risco-retorno equilibrado. Esse é um dos segredos do nosso querido e amado day trade. Então era isso, galera. Vou encerrar esse conteúdo aqui agora neste momento e vou dar uma pausa no vídeo aqui. E assim que eu encontrar aí a nossa entrada, o nosso operacional do dia, eu volto aqui com a operação para você, certo? Voltando aqui, galera, voltando aqui. Uma operação aí que tivemos um dia de loss, né? Hoje. Vou abrir aqui o relatório para mostrar para vocês, ó. A gente teve aí a nossa operação, o mercado foi ali nos estopar e agora está indo lá para o alvo. O que que é interessante, pessoal? Uma operação que demorou bastante até hoje aí. O institucional está bem forte na ponta da compra, desde praticamente aí das 9h05, 9h10, mais ou menos. O mercado está bem forte, apesar de os papéis abrirem em queda, tá? Os papéis abriram para baixo, mas já estão apontando para cima, querendo corrigir aí. E, enfim, pessoal, é isso. A gente realizou o que estava dentro, né, do proposto aí pelo nosso operacional e tivemos um stop, tudo certo, normal. Lembrando que, se vocês entenderam o intuito desse vídeo aqui, vocês vão conseguir trazer para a consciência de vocês que o que interessa aqui no day trade não é um dia de operação, ou 2 dias, ou uma semana, é o longo prazo. Se vocês conseguirem se conscientizar disso, vai ficar muito mais simples, muito mais fácil de você aceitar o dia da perda, o dia do loss e evitar aquela bobagem que muitos iniciantes fazem, não só iniciantes, né, mas que acaba tomando o dinheiro de muita gente, que é aí ter dias de fúria ou fugir do gerenciamento. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Curtam esse vídeo, compartilhem também para o YouTube entregar para mais pessoas aí. E para quem gostou, para quem quer saber um pouquinho mais, me segue lá no Instagram, Anderson Rodrigues Trader, para quem quiser falar um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto, eu vou ter o maior prazer em conversar com você, certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!